Olá, meu querido aluno de terceiros anos. Estamos aqui para a gente continuar aquele assunto de energia, tá certo? Bom, hoje a gente vai fazer esse esquema gravado por causa do feriado, né? Para a gente não ficar atrasado, né? Eu resolvi fazer essa aula gravada e mandar para você, né? Tá certo? Para a gente não se atrasar muito, que já está chegando as bimestrais, tá certo? Então, o papo de hoje, a gente vai continuar falando sobre as energias e vamos fazer alguns comentários a mais em relação à produção de energia no Brasil, né? O nosso caso aqui do nosso país, tá certo? Então, a gente começa falando um pouco dos combustíveis fósseis, né? Que a gente muito bem já sabe qual é. O principal deles é o petróleo. Como a gente viu, ele serve de matéria-prima para diversos objetos que a gente usa no nosso cotidiano. E a gente já falou para vocês, tem que ficar gravado na mente, né, que os dois grandes problemas dos combustíveis fósseis, né, é que eles são altamente poluentes e são não renováveis, tá certo? Um dia eles irão acabar. Quando a gente fala em petróleo no Brasil, vem logo à mente, né, o primeiro poço de petróleo oficial, né, que foi em 1938, o poço de Lobato, lá na Bahia, tá certo? Ao redor lá da região de Salvador, tá certo? Então, a primeira grande referência que a gente faz do petróleo, né, é o petróleo encontrado em Lobato em 1938. Mas antes disso, pessoal, já existiam iniciativas, né, de buscar petróleo no Brasil, né, ali em Sergipe, tá certo? No Rio Grande do Norte, mas oficialmente o petróleo vai surgir, né, em Lobato, né, o posto de Lobato, né, em 1938. Sim, tem a ver com o Monteiro Lobato, tá certo? Em 1953, né, Getúlio Vargas, né, ele cria a empresa de petróleo brasileiro Petrobras. Como a gente já falou na aula anterior, né, nesta época existia um grande cartel das 7 produtoras mundiais de petróleo. Então, alguns países que tinham petróleo criavam empresas o quê? Estatais. No caso do Brasil, foi a Petrobras, que ela tinha o monopólio da extração, do transporte, do refino do petróleo. Monopólio é quando só uma empresa, né, vende, exporta, trabalha, né, com aquele produto. No caso, o petróleo, tudo que era referente ao petróleo era exclusividade da Petrobras, o que nós vamos chamar de quê? Monopólio, tá certo? Quando foi instituída a Petrobras, o grande lema, o petróleo é nosso, né, fazendo uma referência à riqueza que o petróleo poderia trazer para a nossa nação. Em 73, falamos que foi a primeira crise do petróleo lá no Oriente Médio, aonde a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, se junta, né, e aumenta o preço do barril de petróleo, causando como consequência, né, o aumento de preço em todo o mundo, tá certo? Aqui no Brasil a gente vai ter a instituição de um projeto chamado o Proálcool, né, que é da onde vai vir o etanol que a gente utiliza nos automóveis brasileiros, tá certo? Em 2006, a gente começa a entrar num processo de autossuficiência, nós produzirmos, né, o nosso petróleo que a gente utiliza, mas o nosso consumo ele se elevou, então a gente ainda precisa comprar petróleo de fora, porque a nossa produção não é suficiente. Em 95, há a quebra do monopólio do petróleo, né? Outras empresas começam também a trabalhar procurando o petróleo, refinando o petróleo, que antes era o quê? Uma exclusividade da Petrobras. A partir de 95, né, no governo Fernando Henrique, né, com os processos de privatizações, tá certo? O petróleo deixa de ser um monopólio do Estado, né, passa a dividir com as outras empresas. Totalmente diferente da ideia de Vargas para o petróleo, tá ok? Bom, em 97 é criada, né, a ANP, né, que é a Agência Nacional do Petróleo, né,
que vai cuidar da gestão do petróleo, ela vai regular, contratar, fiscalizar as atividades ligadas ao petróleo e gás, tá certo? Bom, as maiores refinarias de petróleo, elas vão estar localizadas na região Centro-Sul. Quando eu falo Centro-Sul, né, eu estou falando da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Você observa aqui no mapa à esquerda que a maior parte, né, dessas refinarias, elas estão concentradas ali em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Paraná, Rio Grande do Sul, tá certo? E nós vamos ter outras, né, no restante do Brasil, nós vamos ter em Salvador, nós temos uma em Pernambuco, que funciona assim mais ou menos, né? E aqui no mapa da direita, a gente pode observar, né, em Salvador, né, a grande refinaria do Nordeste, a refinaria de Landolfo Alves, no polo de Camaçari, né? Nós temos a refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? São José dos Campos, em São Paulo, tá certo? Você percebe que ela vai estar sempre mais aqui para baixo, na região sul-sudeste, ou seja, na região centro-oeste, tá certo? Como a gente vê, a grande importância do refino, né? Não basta ter petróleo, a gente tem que refinar o petróleo. Do refino, eu vou tirar o quê? Os seus produtos, tá certo? Os seus subprodutos, que tanto é importante na nossa sociedade, tá certo? Bom, o petróleo ele pode ser encontrado no mar, né? No oceano, ou pode ser encontrado o quê? No continente. No Brasil, a maior parte do nosso petróleo é encontrado no mar, na plataforma continental, tá certo? Mas eu tenho produção em terra. Em terra, o maior produtor é o Rio Grande do Norte. Mas, lógico, a produção em mar ela é bem superior. Mas em terra, nós vamos ter Mossoró, tem petróleo, o Recôncavo Baiano, Urucum, no Amazonas, tá certo? São grandes locais que nós vamos ter jazidas de petróleo, tá certo? Tem também aqui no Ceará, o campo ali do Icapuí, Aracati, tá certo? Mas, né, a grande fonte mesmo é Mossoró. Mas se nós formos falarmos de petróleo no Brasil, na verdade vai ser no mar. Falando aqui do Ceará, o Ceará tem alguns poços, né? O mais famoso dele é o de posto de Espada, o campus de Espada, que é lá no Paracuru, tá certo? Existe uma plataforma de petróleo da Petrobras instalado lá em Paracuru, tá certo? E recentemente ele fez uma concessão, né, de novos poços que poderiam ter petróleo, tá certo? E o interessante é no município de Paracuru que ele recebe os royalties do petróleo, ou seja, é uma pequena porcentagem do petróleo extraído, né, lá no município, fica, né, para a prefeitura investir na população, tranquilo? Bom, hoje a maior parte do petróleo encontrado no Brasil é sim no mar, tá certo? Mas só que o Brasil ele descobre, né, o chamado pré-sal. E o que é pré-sal? Na verdade, o pré-sal são o petróleo encontrado a altas profundidades no oceano, a aproximadamente 7.000 metros, tá certo? Então, isso é que é pré-sal, porque eu vou ter camadas, não é? Antes de chegar o petróleo em si, camadas de sal. Daí ao nome, camada de pré-sal. Esses campos de petróleo vão ali do Espírito Santo a Santa Catarina, mas ele vai ter muito realmente no estado do Rio de Janeiro. Como você observa a figura aí, tá certo? Ó, o petróleo fica aqui embaixo, ó, tá certo? Ó. E antes dele eu vou ter camadas de sal, por isso que o nome pré-sal, tá certo? Bom, o gás natural, tá certo? O gás natural, a gente vamos ter o Rio de Janeiro como o maior produtor de gás natural. Lembra-se, né? O maior produtor de petróleo é o Rio de Janeiro, né? O petróleo encontrado no mar. Então, automaticamente,
Não necessariamente, mas muitas vezes, quando você encontra petróleo, você vai encontrar também o quê? Gás natural. Eu tenho também no Espírito Santo, no Amazonas, tá certo? Mas mesmo assim, a maior parte do nosso petróleo ele vai vir da Bolívia. A Bolívia tem muito petróleo, né? Foi construído até um gasoduto, né, que traz o petróleo, desculpa, o gás natural da Bolívia para o Brasil, né? A gente vê aí na legenda, né, os principais produtores de gás natural do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, tá certo? No entanto, né, a gente não pode esquecer que o maior volume de gás natural que a gente utiliza no Brasil, ele vai vir da onde? Da Bolívia. Tanto é que o governo brasileiro, né, construiu um gasoduto famoso, né, o gás natural, né, da Bolívia para ser utilizado no Brasil. Você já viu que ele é utilizado, né, em diversos setores da economia. Ele pode ser utilizado em fogões, ele pode ser utilizado em termoelétricas, ele pode ser utilizado como combustíveis, tá certo? Então, hoje, né, existe um leque, né, de utilidades para o gás natural. E dos combustíveis fósseis, né, como a gente já falou para você, ele é um dos menos poluentes, tá ok? Carvão mineral, né? Outro combustível fóssil. O grande detalhe do carvão mineral, né, que nós vamos encontrar principalmente ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é que o nosso carvão mineral ele não é de boa qualidade. Nós não temos muito carvão mineral e o pouco que nós temos, ele é de uma qualidade inferior, tá certo? Criciúma, né? Lauro Miller, né? Lages, né? São locais, né, onde tem a exploração do carvão mineral, tá certo? O carvão mineral, a gente sabe que ele vai ser super importante para fabricar o ferro fundido, o aço, tá certo? Ele serve como fonte de energia nas termoelétricas, tá certo? Então, as jazidas, né, vão ser encontradas principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O grande detalhe é que ele não vai ter um alto poder carbonífero. Então, a gente tem que pegar carvão mineral de fora, né? Bom, os combustíveis renováveis que existem no Brasil. Lembra, eu tenho os combustíveis não renováveis, né? São aqueles que nós vamos utilizar e a própria natureza não vai repor imediatamente, e temos aquele que tem um ciclo breve de renovação, né? O Brasil, né, utiliza bastante como combustível renovável as hidrelétricas, né, que, como a gente já aprendeu na aula passada, através, né, da transformação do movimento cinético, né, a queda d'água vai rodar a turbina, que vai transformar este movimento cinético em energia elétrica. Então, a gente utiliza bastante desse recurso. Nós temos a biomassa do bagaço da cana, tá certo? A energia eólica que está em expansão, tá certo? A energia solar, né, que ainda está bem no início, mas ela pode render bem mais, tá certo? Então, esses são alguns das fontes de energia que formam a matriz, né, da geração de energia renovável no Brasil, tá certo? Bom, já comentei na aula anterior, mas é bom a gente falar, né? O chamado biodiesel, né? O que é o biodiesel, tá certo? É eu pegar o óleo diesel, tá certo? O óleo diesel vem da onde? Ele vem do petróleo, né? Eu faço o refino do petróleo e eu vou ter subprodutos. Um dos subprodutos é a gasolina, querosene e o óleo diesel, tá certo? Óleo diesel esse que é utilizado em ônibus, caminhões, tá certo? Que tem como um dos grandes problemas a grande emissão de gás carbônico. Então, o que é que os estudiosos perceberam? Que eu poderia misturar o óleo diesel com o óleo vegetal, tá certo? Que eu iria poluir menos. Eu posso misturar com mamona, com palma, com dendê, com girassol,
né, com babaçu, com soja e com algodão. Eu fazendo essa mistura, tá certo? Eu tenho o chamado que óleo diesel. E essa mistura pode ser de quanto, Regis? À vontade. Né? Em 2008 ela começou com 2, 3, 4, 5, 7. Né? Vai depender da capacidade de produção desses óleos vegetais, tá certo? O governo brasileiro já incentivou a plantação de mamona para se misturar com óleo diesel, tá certo? Um programa super interessante esse do biodiesel. Deveria ser o quê? Mais incentivado, tá certo? Bom, o etanol, tá certo? O chamado o álcool, tá certo? Ele advém da crise de 79, né? Quando o barril de petróleo aumentou de preço, né? Da noite por dia, já comentamos por que isso aconteceu, tá? Então o Brasil cria o Proálcool, que é o Programa Nacional do Álcool, né? Com o objetivo de substituir o petróleo, né, como combustível, né, para diminuir o impacto, né, da crise econômica causada, né, pelo aumento exagerado do preço do barril de petróleo, tá certo? Bom, além do mais, ele vai poluir menos, tá certo? O grande problema é que, para iniciar, o governo deu subsídio, deu ajuda aos produtores, né, do álcool, né, da cana-de-açúcar. E a partir de 89, né, ele é o que? Retirado esses incentivos. Hoje em dia, a gasolina que a gente consome, ele é misturado, né, de acordo com o regimento do governo, com uma proporção de etanol. Tem época que está a 20%, tem época que está a 25%, tá certo? As principais regiões aqui produtoras, né, da cana-de-açúcar, né, é ali o estado de São Paulo, tá certo? No Nordeste, Alagoas também é grande produtora de cana-de-açúcar, né, que vai virar, né, o famoso etanol, tá certo? Então, este gráfico você já aprendeu, a gente vai chamar de quê, pessoal? Da matriz energética, né? No caso aqui de energia elétrica, tá certo? Então, a maior parte da energia elétrica que a gente consome no Brasil, ela vai vir o quê? De origem hidráulica, vai vir da queda da água, tá certo? Só que a gente viu que tem alguns detalhes, né? É uma energia limpa, mas ela vai causar o quê? Impactos ambientais, socioambientais. A destruição da fauna, da flora, a população que vive lá ao redor. E, além do mais, né, depende das condições climáticas, depende da condição de quê? De chuva, tá certo? Eu tenho também a utilização de carvão mineral, tá certo? 4,5%. Eu tenho a utilização de nuclear, é uma matriz muito pequena ainda para gerar energia elétrica. Derivados do petróleo, 4,8%. E, em segundo, em bastante destaque, como já falei, está ganhando cada vez mais utilização no Brasil, o gás natural, tá certo? Que é um combustível fóssil, mas dos combustíveis fósseis ele é o menos poluente, tá certo? Tenho a energia eólica, né? E eu tenho a energia da biomassa, tá certo? Vamos lá. Hoje, no Brasil, a gente tem 4.500, arredondando, né, usinas de produção de energia elétrica, das quais 1.215 são hidrelétricas, né, que funcionam com aquele funcionamento básico. Queda da água, a água gira as turbinas, que transforma a energia cinética em energia elétrica. Problema, a gente depende das condições climáticas de ter chuva e os seus impactos socioambientais, como o deslocamento da população ribeirinha, né? A perda da fauna e da flora, porque para eu fazer essas hidrelétricas, eu tenho a necessidade de construir grandes lagos para acumular água e eu ir produzindo energia aos poucos. Se eu deixar a água passar tudo de uma vez, eu vou produzir energia logo tudo de uma vez, né? E eu tenho que guardar e ir acumulando para ir liberando a energia durante todo o ano. O grande problema é que eu tenho que fazer o quê? Um imenso reservatório. Eu tenho 2.885 usinas termoelétricas, né? São aquelas que vão esquentar
uma grande caldeira de água, que esta água vira vapor, e o vapor vai o quê? Rodar as turbinas, transformar a energia cinética em energia elétrica. Eu posso esquentar essas caldeiras com gás natural, através da biomassa, do óleo diesel e do carvão mineral, tá certo? O grande problema é que essas fontes, elas são o quê? Poluidoras, né? Eu vou produzir a energia, mas eu vou poluir o meio ambiente, tá certo? A vantagem das termoelétricas é que eu posso deslocar ela de um canto para o outro, tá certo? Diferente do rio, que eu tenho que estar naquela localidade. As termoelétricas não, eu tenho uma maior mobilidade. O grande problema é que ela vai poluir e como eu começo a utilizar, o custo dela é maior e a gente sente no bolso. Quando o governo diz, nós estamos utilizando a bandeira vermelha. A bandeira vermelha é quando nós estamos produzindo energia elétrica através das termoelétricas. Nós temos ainda um processo de evolução, mas nós já temos 354 usinas eólicas, mas cada vez cresce mais. As usinas solares estão crescendo, mas numa velocidade lenta. Nós temos 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, e o projeto da terceira usina nuclear. Lógico, o nome já está dizendo, né? Usina Angra 1 e Angra 2 fica no Rio de Janeiro, né? Em Angra dos Reis, tá certo? As usinas solares, elas estão espalhadas pelo Brasil, mas a gente sabe que o grande potencial é aonde? No Nordeste. As usinas eólicas, tá certo? Nordeste, principalmente os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. Nós vamos ter um potencial também bem significativo da usina eólica no estado do Rio Grande do Sul, ok? Bom, tá aqui, ó, como eu mostrando aqui para vocês, né, o potencial dos parques eólicos, né? Eu tenho no Maranhão, eu tenho no Piauí, mas a gente vai ter grande destaque mesmo no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Bahia. Mas eu tenho em menor intensidade na Paraíba, em Pernambuco, em Sergipe, eu vou ter lá em Minas Gerais, certo? Mas o grande potencial são nesses estados que eu disse para vocês, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul, né? Então, se eu quero investir numa fonte, né, limpa, renovável, eu vou investir o quê? Na energia eólica. Mas lembra, qualquer uma dessas fontes de energia que eu falei aí, elas vão causar o quê? Impactos ambientais, tá certo? As usinas hidrelétricas, né? As principais usinas hidrelétricas do Brasil. Nós temos a Itaipu, que durante muitos anos, pessoal, foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje, ela é a segunda, né? A usina de Três Gargantas, na China, é a maior usina hidrelétrica do mundo. Itaipu é uma hidrelétrica binacional, né? Porque ela está no Rio Paraná, que faz a divisa do Brasil e do Paraguai. E pelas leis internacionais, um rio que faça a divisão entre 2 países, ele vai pertencer aos 2 países. Então, na construção de Itaipu, né, teve que se fazer um acordo com o Paraná. Então, na verdade, a usina de Itaipu é uma usina o quê? Binacional. Agora, com certeza, a maior parte da energia produzida é consumida aqui no Brasil, tá certo? Nós temos a usina de Tucuruí, que é dentro do território brasileiro, não faz divisa com ninguém, no Rio Tocantins. Eu tenho Ilha Solteira, eu tenho Xingó. Aqui no Rio São Francisco, né? Ó, eu tenho Xingó, eu tenho Paulo Afonso, tá certo? Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, a gente vê aí, ó, a quantidade, Sobradinho, né? A quantidade de usinas hidrelétricas, tá certo? Que estão aqui no Brasil. As usinas hidrelétricas, a gente tem que ficar sempre atenta, que é uma energia limpa, mas ela vai causar o quê? Impactos ambientais, que a gente vai detalhar um pouco mais. Ó, apesar de ser considerado uma energia limpa, a construção de usinas hidrelétricas pode ocasionar impactos ambientais. Deslocamento da população ribeirinha, né? Você já tinha uma vida lá, suas raízes, suas histórias vão de repente desaparecer. O alagamento
de grandes áreas florestais. Vou perder uma quantidade enorme de espécies vegetais e animais. A mudança do microclima na região alagada, tá certo? O clima muda, porque antes não existia aquele grande lago. Com aquele grande lago, eu vou interferir na dinâmica do clima daquela região. Perda das belezas naturais que tinham naquela região, tá certo? Vai ficar o quê? Um grande lago e não vai ter nada. A emissão de gases proveniente da decomposição da matéria orgânica, né? Eles não vão tirar toda a madeira da floresta, não vão tirar todas as árvores, vai ficar lá, vai inundar e vai causar a decomposição e emitindo alguns gases. Hoje, a mais famosa no momento, né, usinas hidrelétricas é a usina de Belo Monte, né? Ela é feita no rio Xingu, na região norte, ali no Paraná, tá certo? A maior usina hidrelétrica totalmente brasileira no momento. Itaipu é maior, mas Itaipu é chamada binacional. Então, eu tenho aí Belo Monte, né? Que o grande problema da instalação de Belo Monte, como a gente já sabe, são a questão do quê? Dos impactos ambientais, tá certo? Então, a gente vê aqui a projeção aqui da utilização da energia elétrica em modo residencial, né? E em modo comercial. O que a gente vê que cada ano mais a gente aumenta a nossa dependência, né, de energia. Então, a gente tem que ter a nossa matriz energética bem diversificada e, se possível, de fontes o quê? Limpas, não poluentes, tá certo? Opa, né? Como eu falei para você, o grande barato é a gente diversificar a nossa matriz energética, porque se a gente aposta só em uma fonte, pode dar problema, como aconteceu em 2001, né? Uma crise energética, né? O que aconteceu? Anos de pouca chuva, né? Os reservatórios não tinham grande de armazenamento, então eles produziam o quê? Pouca energia, né? Tivemos apagões em 2009, 2012 e 2013, tá certo? Porque durante muito tempo a gente ficou confiando somente na energia da queda d'água, da energia hidrelétrica, né? A partir de então, hoje em dia, a gente não tem mais perigo desses apagões. Por quê? Foram construídas várias usinas termoelétricas, né? Qualquer coisa é só ligar a usina termoelétrica. O grande problema da gente ligar as usinas termoelétricas é que elas não vão ser mais caras e vão ser o quê? Poluentes, né? Bom, Programa Nuclear Brasileiro, né? A gente já tem tantas fontes de energia, por que usar o Programa Nuclear Brasileiro? Bom, o Programa Nuclear Brasileiro ele tem início em 67, bem antes, né? Em 71 começa a construção de Angra 1, né? No ano 2000 de Angra 2, né? Mas qual é o grande barato de se construir essas usinas nucleares? O grande barato é a gente produzir tecnologia brasileira. Não necessariamente a gente precisa dessa energia, né? A gente pode obter de outras maneiras. Eu posso energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica, né? A nossa matriz energética é bastante diversificada. Mas qual é o barato, qual é a onda do nosso programa nuclear brasileiro? É que se a gente desenvolver, a gente vai estar o quê? Criando tecnologia. No mundo, né, ganha dinheiro quem tem o quê? Tecnologia, tá certo? Então, este é o grande barato que se deve incentivar, né, o programa de energia nuclear. Como eu falei para vocês, né, fica no Rio de Janeiro, a chamada Angra 1 e Angra 2. Durante muito tempo, eles tiveram o apelido de usina vagalume, porque ligava, depois desligava, ligava, depois desligava. Mas por que acontecia? Porque nós estávamos desenvolvendo o quê? Tecnologia. Para desenvolver tecnologia, você tem que acertar e errar, acertar e errar. Então, esse é o grande barato da energia nuclear brasileira. Tá certo? Pessoal, eu fiz uma explanação aí legal sobre a questão da energia
aqui no Brasil. Aí agora, né, você vai resolver aquelas atividades bem simples, bem interessantes, que fala sobre a questão da energia no Brasil. Fique bem e até a nossa próxima aula.